Então vamos lá, pessoal, continuando com instabilidades provisórias aqui, vamos falar agora sobre a estabilidade do membro da CIPA, depois vamos falar aqui do acidentado. No primeiro bloco nós começamos ali com instabilidade, falando sobre gestante, falamos ali sobre o dirigente sindical. Em relação ao membro da CIPA, o que nós vamos destacar aqui? Da mesma forma como eu fiz no bloco anterior, vamos colocar os dispositivos aqui. Principalmente o artigo 10.2A da ADCT, Constituição Federal de 88. É ele que diz aqui que a estabilidade é do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Um ano após o término do mandato. Então, ó, registro da candidatura até um ano após o término do mandato, proteção aqui a provisória para o membro eleito, para o empregado eleito representante da CIPA. Então vejam que isso daqui já puxa uma informação importante lá do artigo 164 da CLT, sobre a composição da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A formação dela é paritária, ou seja, eu tenho representantes dos empregados e dos empregadores no mesmo número. Então tenho lá representantes dos empregados que são eleitos por eles e eu tenho representantes dos empregadores indicados pelo mesmo. Então, o artigo 164 da CLT fala dessa composição paritária, que quer dizer representantes dos dois lados, do empregador e dos empregados. Lembrando que o empregador indica, o empregado ele elege. E aí, olha o que acontece. Nem todos os membros da Comissão de Prevenção de Acidentes, da CIPA, possuem estabilidade. Não, nem todos aqui possuem estabilidade. Apenas aqueles que são eleitos pelos empregados. Cuidado com isso daqui. O membro que é indicado pelo empregador para representá-lo na CIPA, ele não possui estabilidade. Ele pode ser demitido, substituído por outro membro indicado. Se eu fui eleito para representar os empregados, eu tenho estabilidade. Se eu fui indicado para representar o empregador, eu não tenho essa estabilidade. E olha o que acontece. O presidente da CIPA, ele não possui estabilidade. Por quê? Porque o presidente da CIPA é indicado pelo empregador. Já o vice-presidente da CIPA, esse sim possui estabilidade, porque ele é um representante dos empregados. Então, dentro da formação da CIPA, presidente é indicado pelo empregador, não possui estabilidade. O vice-presidente é eleito pelos empregados e aí possui essa estabilidade do registro da candidatura até o ano após o término do mandato. Só que olha o que acontece. Além desse período de estabilidade, nós temos que lembrar do suplente. Muitas questões trazem ali, questionam se o suplente da CIPA teria estabilidade ou não. Hoje essa resposta ela é bem simples. Possui sim. Os membros suplentes da CIPA possuem estabilidade. Então nós, empregados, elegemos ali os membros da CIPA. Temos os titulares e temos os suplentes. Todos eles possuem estabilidade. Isso daqui, ó, nós temos a súmula 339, inciso 1º. Então é o inciso 1º dessa súmula 339 que afirma a mesma estabilidade para membro suplente da CIPA. E aí o último ponto aqui, também relacionado à súmula 339, trata do fechamento da empresa. O que acontece? Eu fui eleito pelos empregados como membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de uma determinada filial, de uma cidade, da cidade de Vitória, lá da minha cidade, Vitória e Espírito Santo. Ok, a filial de Vitória e Espírito Santo vai ser fechada. Eu posso ser demitido? O fechamento da empresa ali retira a estabilidade do membro da CIPA? Retira. Vejam que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela só tem razão de existir se a empresa estiver em funcionamento. A empresa desativada, se aquela filial foi fechada, eu não tenho mais trabalho, não tenho possibilidade de
acidentes de trabalho, logo não preciso de comissão interna de prevenção dos mesmos. Então, a estabilidade não vai suportar o fechamento da empresa. E qual é o cuidado? Esse empregado, ele não tem direito à reintegração e ele não tem direito à indenização. Então, fechei o estabelecimento, fechei a filial lá de Vitória, demiti todos os empregados, dentre eles aqueles que eram membros da CIPA eleitos pelos empregados. Esse membro da CIPA foi ao Poder Judiciário pedindo a reintegração, não tem direito. Pedindo indenização, também não tem direito. Por quê? A reintegração e a indenização aqui surgem como consequências do desrespeito à estabilidade. Ou seja, a reintegração e a indenização surgem como consequências de um ato ilícito. Só que aqui eu não tenho ilicitude. A própria súmula 339 diz que não haverá mais estabilidade, que eu posso demitir aqueles empregados. Logo, se eu não tenho ilicitude por parte do empregador, não há que se falar em reintegração e nem em indenização. Tomem cuidado com esse ponto aqui. Continuando no nosso estudo, nós vamos aqui para o acidentado, para aquele que sofre acidente de trabalho. O camarada que sofre acidente de trabalho, ele possui a estabilidade provisória prevista lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que é a lei que fala dos benefícios previdenciários. Então, a lei que trata dos benefícios previdenciários, a 8.213, traz em seu artigo 118 a estabilidade provisória do empregado que sofre acidente de trabalho. Vejam que essa estabilidade é de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Sofri um acidente de trabalho, os 15 primeiros dias são de interrupção do contrato de trabalho, porque eu não trabalho, mas o empregador continua a me remunerar. Do 16º dia para lá, esse período passa a ser de suspensão, porque eu continuo sem trabalhar e agora o empregador não me paga mais. Agora, do 16º dia para frente, eu passo a receber do INSS, eu passo a receber benefício previdenciário. Meses depois eu faço a perícia e o INSS me concede alta. Bruno, você está apto para voltar, a sua lesão não existe mais, você está curado. Me dão alta e informam a empresa, retorno para o trabalho. Retornando para o trabalho, eu tenho estabilidade de 12 meses. Isso porque eu sofri, como eu havia anotado para vocês aqui, acidente de trabalho. Se eu sofri acidente de trabalho, eu tenho direito a essa estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário. Porque nessa hipótese, o benefício previdenciário é o auxílio-doença acidentário. O nome do benefício previdenciário que eu recebo é o auxílio-doença acidentário. Sofri acidente de trabalho, recebo auxílio-doença acidentário. Concederam alta, houve a cessação do pagamento do adicional auxílio-doença acidentário, volto para a empresa com 12 meses de estabilidade. Mas cuidado pelo seguinte, existe uma outra espécie de auxílio-doença, que é o auxílio-doença previdenciário. O recebimento do auxílio-doença previdenciário decorre da incapacidade para o trabalho que ocorreu por meio de um acidente ou uma doença comum. Digamos o seguinte, que eu estava viajando de férias ou curtindo o final de semana e sofro um acidente de carro, caio da bicicleta, me quebro todo. E aí fico meses sem poder trabalhar. Nesse tempo, durante esse período, eu receberei auxílio-doença previdenciário do INSS. Então vejo que para doenças comuns, para acidentes comuns, para aquelas doenças e acidentes que não são do trabalho, eu vou receber também auxílio-doença, mas vai ser o auxílio-doença previdenciário. Estou lá assistindo jogo de futebol, nervoso com meu time e infarto.
Fico meses sem poder trabalhar. Vou receber o auxílio-doença previdenciário. Ao retornar ao trabalho, eu não tenho estabilidade. Final de semana andando de bicicleta, caí, me quebrei todo e fiquei meses sem poder trabalhar. Quando do meu retorno, eu não terei estabilidade de 12 meses. Por quê? Porque eu não recebi auxílio-doença acidentário. Não se trata de doença ou acidente do trabalho. Como eu recebi auxílio-doença previdenciário, não tenho direito à estabilidade. Tomem cuidado com isso daqui. Configuração de acidente de trabalho, geralmente isso não cai em prova de direito do trabalho, porque isso é matéria de previdenciário. Está lá na Lei 8.213 o que seria acidente de trabalho equiparado, todas as situações. Em relação a essa estabilidade, nós temos que falar ainda da súmula 378. A súmula 378, que também teve uma alteração importante em setembro de 2012. Então vejam, primeiro ponto da súmula 378, que nem é tão explorado assim em exame de ordem, mas vale a pena dizer, é que a estabilidade do artigo 118, ela é constitucional. Então, o primeiro ponto aqui afirmado pelo TST é que a estabilidade provisória decorrente lá do artigo 118 da Lei 8.213 de 91 é constitucional, deve ser respeitada. O inciso 2º é que vai falar aqui dos requisitos. Requisitos: afastamento superior a 15 dias, ou doença decorrente do trabalho e recebimento de auxílio-doença acidentário, como eu falei para vocês. Então, afastamento superior a 15 dias e recebimento de auxílio-doença acidentário. Ou então, demonstração de doença decorrente do trabalho. Porque muitas vezes o que acontece? Eu tenho aquela doença silenciosa, aquela doença que vai surgindo com o tempo, tendo relação direta com o trabalho exercido. Eu vou ficando com um problema nos tendões em virtude do trabalho com digitação. Essa doença silenciosa, ela geralmente não acarreta afastamento. O empregado vai trabalhando durante os anos, o seu quadro vai piorando, mas ele nunca se afasta, ele não recebe benefício previdenciário. Vejam que nessa hipótese ele também tem direito à estabilidade. Se ficar constatada após a despedida que ele tem uma doença aqui ocupacional, que ele tem uma doença que guarda nexo com o trabalho, ele terá direito à estabilidade. Por consequência, ele terá direito à reintegração ou à indenização do período. Então, aquela situação típica, cair lá no ambiente de trabalho, sofri um acidente de trabalho e me afastei. Situação típica. Situação atípica, tenho estabilidade sem afastamento e recebimento de auxílio-doença acidentário porque eu tenho uma doença relacionada ao desenvolvimento do trabalho, que guarda nexo ali com o trabalho desenvolvido por Bruno. O próprio artigo 118, ele vai falar aqui que independe do recebimento de auxílio acidente. Então, o gozo aqui da estabilidade de 12 meses após a cessação do benefício previdenciário independe do recebimento de auxílio acidente. Por que o cuidado aqui? Em virtude do nome. Vejam que o auxílio acidente, ele será pago nas situações em que eu tenho sequela. Que é uma determinada situação, um acidente que pode ser até um acidente comum, ele deixou sequela. Se eu tenho sequelas daquele acidente que pode ser comum, eu recebo auxílio acidente. Então pode ser que eu tenha me acidentado no trabalho, tenha recebido benefício previdenciário, o auxílio-doença acidentário e retorne sem sequela alguma. Não voltei com sequela, vou receber auxílio acidente? Não. Mas eu tenho estabilidade? Sim. Então a estabilidade independe do recebimento do auxílio acidente. Auxílio acidente, ele é devido quando tem sequela. Então eu sofri acidente de trabalho.
Qual é o auxílio? Doença acidentário. Sofri qualquer acidente e fiquei com sequela. Auxílio acidente. Vamos tomar cuidado com esse ponto aqui. E aí vejam o seguinte. O inciso 3º da súmula 378, ele foi alterado também em setembro de 2012. E vejam, a alteração foi a mesma ocorrida na súmula 244, inciso 3º, que nós já estudamos da gestante. A alteração que fizeram lá na gestante também foi feita aqui. Vejam que eu tenho estabilidade agora no contrato por prazo determinado. Então lembra, se a mulher engravida no contrato por prazo determinado, ela tem estabilidade. Se eu sofro acidente de trabalho no contrato por prazo determinado, eu também tenho essa estabilidade de até 12 meses após o término, aqui a cessação do benefício previdenciário. E aí, seguindo aqui na nossa análise, nós entramos no aviso prévio. Importante tema aqui. Então, terminando estabilidade provisória, nós iniciamos o aviso prévio. A nossa base de estudo aqui será o artigo 487 da CLT. É ele que começa a falar do aviso prévio. E qual é a nossa primeira preocupação aqui? O prazo do aviso prévio. Eu tenho hoje aviso prévio de 30 a 90 dias. Então eu tenho aqui o artigo 7º, 21 da Constituição e a Lei 12.506 de 2011. O artigo 7º, 21 da Constituição, ele já traz desde 88 a ideia de um prazo mínimo de 30 dias para o aviso prévio. Não existe mais aquele aviso prévio de 8 dias do 487 da CLT. Eu passei a ter o mínimo de 30 dias com a Constituição de 88. Só que aquele dispositivo, aquele artigo 21 da Constituição Federal, falou do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Proporcional ao tempo de serviço. Só que isso só foi regulamentado 23 anos após. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço foi regulamentado em 2011 por meio dessa lei aqui, 12.506. Ele que trouxe a ideia de se incluir 3 dias a mais aqui no aviso prévio para cada ano. Então hoje, a cada ano completo, eu incluo mais 3 dias no aviso prévio. Foi com essa lei aqui que nós passamos a ter o aviso prévio de 36, 36, 33, 36, 39, 42, 60 até 90 dias. Então cuidado com isso daqui. O que eu vou falar para vocês aqui? O que eu vou pedir para vocês? Para vocês buscarem na internet essa nota técnica aqui. Joga lá no Google, bota nota técnica 184/2012, Ministério do Trabalho e Emprego. Essa nota técnica, ela traz uma série de esclarecimentos em relação ao aviso prévio proporcional. Ela diz quais são aqui, esclarece, na verdade, os pontos mais controvertidos que surgiram com o aviso prévio proporcional. Então, vocês vão achar essa nota técnica na internet, vão imprimir, são poucas páginas, vão imprimir, vão ler, ela tem ali explicações bem didáticas feitas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a fiscalização, para o cumprimento do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Essas explicações, elas são necessárias porque a Lei 12.506 de 2011 só diz que para cada ano completo nós vamos incluir mais 3 dias. Ela só fala isso. Só que aí vamos lá. Voltando para a nossa CLT, eu tenho aqui a ausência de aviso prévio pelo empregado e pelo empregador. Então nós vamos partir da seguinte premissa. Empregado tem que conceder aviso prévio para o empregador e empregador tem que conceder aviso prévio para o empregado. Então, se eu, empregado, quero pedir demissão, eu tenho que conceder o aviso prévio para o meu empregador. Nesse caso, quando o empregado concede o aviso prévio, ele é sempre de 30 dias. Ele não aumenta
de forma proporcional, não. Esse é um dos entendimentos da nota técnica. Essa proporcionalidade só serve quando o empregador vai conceder aviso prévio ao empregado. Então, se eu, empregado, quero conceder o aviso prévio, quero pedir demissão, eu concedo o aviso prévio de 30 dias. Se o empregador quer me demitir, ele me concede o aviso prévio, que aí sim pode ser de 30 até 90 dias. Se eu, empregado, não concedo aviso prévio, eu sofro uma consequência. Eu posso ter o desconto daquele período na minha rescisão. Na minha rescisão contratual, o empregador pode descontar o valor referente ao aviso prévio. Por sua vez, se o empregador não concede o aviso prévio trabalhado, se ele não me permite trabalhar aquele período de 30 a 90 dias, a consequência será o quê? A indenização. Aí surge o aviso prévio indenizado. A regra é, empregador, coloque o seu empregado de aviso prévio para que ele trabalhe durante o período. Se você não quiser que ele trabalhe, se você não quiser conceder o aviso prévio trabalhado, indenize aquele período. Então, lá na rescisão, pague 30, 36, 60, até 90 dias. Então, essas são as consequências aqui, ó, que nós destacamos do artigo 487. Então, o artigo 487 da CLT traz essas consequências da ausência aqui. Para o empregado, se ele não concede, possibilidade de desconto. Se o empregador não concede, indenização do período. Isso é sempre importante nós lembrarmos. Além disso, coloquei um tópico aqui, ó, redução da jornada no curso do aviso prévio. O que nós vamos lembrar aqui? Vamos lembrar o artigo 488 da CLT e a súmula 230 do TST. Esse artigo 488 da CLT diz que se o empregador conceder o aviso prévio ao empregado, haverá redução da jornada de trabalho. Então, apenas se o empregador conceder o aviso prévio é que eu tenho essa redução. Se eu, empregado, concedo o aviso prévio ao meu empregador, eu trabalho, cumpro a minha jornada de trabalho normalmente. Se ele, empregador, me concede aviso prévio, eu tenho direito à redução da jornada. A redução da jornada para o urbano, ela pode ser diária, 2 horas por dia, então reduzo 2 horas por dia, eu que trabalhava 8 horas, passo a trabalhar 6 no período do aviso prévio. Ou pode ser uma redução de 7 dias corridos. Eu, empregado, é que opto. Eu, empregado, que digo ao empregador se eu quero a redução diária de 2 horas ou se eu quero a redução de 7 dias. Percebam que isso daqui não foi alterado pelo aviso prévio proporcional. Essa informação consta lá na nota técnica que vocês vão pegar na internet. Então, ó, independentemente do meu aviso prévio ser de 30 ou 90 dias, eu tenho a mesma redução diária, 2 horas ou 7 dias. Eu não vou aumentar esses dias, esses 7 dias não, eles continuam sendo 7 dias. Perfeito? E o que nós vamos lembrar aqui da súmula 230 do TST? Não cabe a substituição dessa redução por dinheiro. Como assim? O empregador poderia falar o seguinte: Bruno, eu estou te demitindo, eu sei que você tem direito à redução de 2 horas diárias, você quis a redução de 2 horas diárias, mas eu vou te pagar a mais para você não reduzir. Então, em vez de você reduzir 2 horas, o que eu, empregador, faço? Eu vou te pagar 2 horas a mais. Isso é ilegal. Não cabe o pagamento, não cabe a substituição da redução por dinheiro. Por quê? Vocês vão sempre pensar o seguinte: nesse momento o empregado precisa de tempo e não de dinheiro. Ele precisa de tempo para conseguir novo emprego, para buscar nova ocupação. Então não cabe a substituição por dinheiro, é ilegal a substituição por dinheiro, mesmo que se paguem horas extras. No momento, o empregado precisa de tempo.
Aviso prévio sem redução é igual a quê? É igual a nada. Aviso prévio sem redução é igual a nada. Terei que conceder novo aviso prévio ou indenizar um novo aviso prévio. Ok? Então, ó, falamos ali de alguns tópicos de aviso prévio, vamos continuar aqui com mais 4. Então, só para ficar organizado, porque é um ponto que eu já falei para vocês. Gravidez no aviso prévio, trabalhado ou indenizado, gera estabilidade? Gera. Então, gravidez no curso do aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado, gera atualmente a estabilidade. Isso daqui, a tendência é que a banca do exame de ordem cobre de você. Depois, ó, pode haver a reconsideração do aviso prévio, que é um tema que está descrito no artigo 489 da CLT. Pode haver a reconsideração? Pode. Eu, que concedi aviso prévio para o meu empregador, me arrependi. Posso falar com ele, empregador, vamos deixar de lado essa história de aviso prévio, eu quero continuar trabalhando na empresa. O empregador que me concedeu o aviso prévio pode se arrepender também e falar o seguinte, Bruno, não, esquece o aviso prévio, vamos continuar trabalhando aqui na empresa. A reconsideração, ela é possível, sim, mas o que acontece? Essa reconsideração, ela depende do consentimento da outra parte. Vejo que ela é bilateral. Eu, empregado, me arrependi, quero reconsiderar. Só haverá reconsideração se o empregador concordar. O empregador quer voltar atrás, quer reconsiderar. Só haverá reconsideração se eu aceitar. Então a reconsideração, ela é bilateral. Ela depende do consentimento da outra parte. Totalmente diferente da concessão. A concessão é unilateral, a concessão não depende de concordância. Eu, empregado, concedo o aviso prévio ao empregador e ponto. O empregador concede o aviso prévio e ponto. É unilateral a concessão. A reconsideração já é bilateral. Além disso, ó, temos que lembrar da anotação da CTPS, que é uma norma lá da OJ 82 da SDI 1 do TST. Qual é a data da saída a ser anotada? Qual é a data da saída a ser anotada na CTPS? A do término do aviso prévio. Então, digamos que eu fui demitido hoje, terei o meu aviso prévio indenizado de 90 dias. Não vamos anotar a data da saída da CTPS como a data de hoje, não. Vamos anotar com a data do término do aviso prévio, daqui a 90 dias. Por quê? Porque aviso prévio é contrato de trabalho. Se aviso prévio é contrato de trabalho, mesmo que indenizado, ele tem que estar anotado na minha CTPS, na minha carteira de trabalho e previdência social. Por fim, justa causa no aviso prévio. Vamos lá. Há possibilidade de justa causa no aviso prévio? Perfeito, claro que há. Estou lá cumprindo o aviso prévio, dou uma facada no meu empregador, vou ser demitido por justa causa. Perfeito. Só que qual é o cuidado? A súmula 73 do TST, ela traz uma exceção. Ela diz o seguinte, que existe uma hipótese de configuradora da justa causa que não será aplicada no aviso prévio. Estou destacando para vocês aqui o abandono de emprego. Vocês sabem que abandono de emprego é a hipótese de justa causa prevista lá no 482 da CLT. Só que eu não vou aplicar a justa causa por abandono no aviso prévio. Eu, empregado, estou cumprindo o aviso prévio, simplesmente sumo. O empregador não vai aplicar a justa causa. O entendimento do TST parte do pressuposto de que se Bruno abandonou é porque provavelmente ele já conseguiu um novo emprego. E aí ele não será prejudicado por esse fato. Então, com isso, nós terminamos aqui a parte sobre aviso prévio, relembramos os principais pontos do aviso prévio e daqui a pouquinho voltamos com mais matéria, com mais direito do trabalho.